Muito bom dia! Quinta-feira, dia 15 de abril, aqui no Minuto do Musa. Vamos lá, começando pelos Estados Unidos. Hoje tem o balanço do Bank of America, Citigroup e da Alcoa no final do dia. Às 9 da manhã tem as vendas no varejo por lá, uma expectativa de alta de 6,1% no mês de março. Lembrando que em fevereiro tinha caído 3%. Às 10h15 temos a produção industrial por lá, com uma expectativa de alta de 2,7%, lembrando que em fevereiro caiu 2,2%, tá? Então recuperação de fevereiro para março é a expectativa para esses dados. E a produção industrial também sai às 9h30 por lá, tá bom? Ainda nos Estados Unidos, o Jerome Powell ontem, o presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve, ele falou o que já se esperava, de que realmente não devem mexer nos juros ali até 2023 e que é bem provável que o quantitative easing, ou seja, a compra de títulos por parte do Banco Central para injetar dinheiro na economia, compra de ativos, ela deve diminuir antes de que eles aumentem os juros. Na Europa, a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, falou que não tem novidades e não deve mexer na política monetária e fiscal por lá no curto prazo. Na Alemanha, saiu o índice de inflação, subiu 0,5% em março, ante fevereiro, tá? Mas no ano ele avançou 1,7%. Vamos lá para o outro lado do mundo, na China, eles continuam o bate-papo de que a retomada econômica deve começar a levar a uma retirada dos benefícios fiscais, das políticas fiscais e monetárias. O que eu acabei de falar da presidente do Banco Central Europeu, que deve manter por mais tempo, e nos Estados Unidos também, na China eles já estão cogitando a começar a ver a possibilidade de diminuir esses estímulos gigantescos que estão injetados no mundo, que todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu acredito que daqui a algum tempo teremos as consequências disso. E na Coreia do Sul, o Banco Central ele manteve a taxa básica de juros em 0,5% ao ano. Agora aqui no Brasil ainda segue todo aquele imbróglio, o Planalto segue nas mãos, tanto do Centrão como na mão do STF. A questão aqui, o povo como um todo mundo questiona o Centrão, que é um partido que historicamente ele vai para quem está no governo, ou seja, ele pula de um lado para o outro. E o STF, eu não preciso falar que está todo mundo questionando as suas atuações, mas a gente se encontra na mão desses dois órgãos, tanto do Legislativo como do judiciário como um todo. Por quê? Porque o legislativo quer, o STF mandou instalar aquela CPI da Covid só contra o governo federal, não contra os governos estaduais e prefeituras e tudo mais, e o Central ele segue fixo em aprovar o orçamento e não quer que o Bolsonaro faça qualquer tipo de de veto, e sancione sim esse orçamento completo, o orçamento que passa em mais de 20 bi os gastos obrigatórios pretendidos ou permitidos pelo teto de gastos. Se ele fizer isso, ele pode incorrer de crime de responsabilidade fiscal. Se ele veta que seja alguma parte, ele perde o apoio do Centrão e não consegue aprovar mais algumas reformas. Veja, como eu bato nessa tecla, fica até repetitivo. O sistema é feito para dar errado. Ou você está na mão de um ou na mão de outro. A gente não aprova nada. E eu não sou comentarista político, mas é que isso afeta diretamente a economia por conta das aprovações das reformas tão necessárias que a gente precisa. Na minha opinião, temos que aprovar tudo isso, mas as reformas mais urgentes que a gente precisa é uma reforma ampla do sistema, porque esse sistema é feito para funcionar para poucos como um todo, tá? E o BNDES ainda fez uma venda da Vale, de debêntures da Vale do Rio Doce, no montante de 11,5 bilhões, e a demanda de grande parte disso é por estrangeiros, por isso que ainda nesse imbróglio todo que a gente está vendo político, a gente viu ontem a bolsa subindo, o dólar caindo com expectativa de mais entradas de estrangeiro por conta disso. Veja que há apetite dos estrangeiros, a gente precisa arrumar a nossa casa, mas eu acredito que as reformas começam por aí, mas a gente tem que mirar lá na frente uma mudança total de um sistema político que é fadado ao erro. Mais uma vez, um ótimo dia a todos, um forte abraço, Bruno Musa.